cinema, O Caminho dos Fortes. Vamos em frente e vamos falar agora sobre alguns tipos de roteiro, correto? Tem um exemplo agora que a gente vai começar a falar sobre formatação, que vocês vão ver porque é que eu me preocupo muito com isso. Aqui está um exemplo de roteiro formatado corretamente, digamos, nem corretamente, com a formatação padrão, correto? Veja bem, olha bem como é que funciona. A gente sabe que a formatação aliás, desculpa, Times não, Courier News, tamanho 12, né? Aqui nós temos os cabeçalhos em maiúsculas, os tracinhos ali. O que mais que eu posso falar aqui sobre isso? A ação justificada à esquerda, a fala centralizada na Courier, correto? As transições, corta, para, as transições padrão. Olha aqui outra coisa, aqui embaixo. Jeremias faz alongamento diante de casa enquanto vê o pai se distanciando. Guarde bem essa frase, ela apareceu aqui na formatação padrão, correto? Vamos ver o próximo modelo. Lembrou? Cadê aquela parte lá de baixo? Jeremias faz alongamento enquanto o pai dele se distancia. Por quê? Desapareceu, meu amigo, meus amigos. Essa formatação aqui está no modelo Times New Roman, tamanho 14, me parece, tamanho 14. E outra coisa aqui, negrito nos cabeçalhos. Veja que agora o cabeçalho está alinhado à direita, totalmente fora. O que mais que a gente tem para ver aqui? Aberração. Então, aí que eu volto naquele assunto. Você vai e faz um roteiro dessa forma. Se para entrar numa associação de roteiristas, de produtores e tal, eles te exigem um trabalho publicado, como é que você acredita que eles vão ler um trabalho seu dessa forma? Não vão. Então, há uma corrente que prega que você tem que ter ideia e botar no papel. Tudo bem, mas para isso existe padronização, correto? Não vai nessa onda não, vai se ferrar. Então vamos voltar aqui, ó. Olha lá, Jeremias faz alongamento. Sumiu porque o cara mudou a formatação, mudou o tamanho da letra. Isso aqui vai alterar na contagem final do filme. Isso aqui não corresponde exatamente àquele tamanho padrão que a gente fala de uma página, 1 minuto de filme. 2 páginas, 2 minutos de filme. 100 páginas, 100 minutos de filme. Claro, aproximadamente, certo? Então, por aí vocês veem que realmente muda, tá? Vamos para o próximo aqui. Olha, que beleza! Gente, isso aqui aconteceu realmente. Só que eu tirei o assunto original, os cabeçalhos, e migrei para o meu roteiro, correto? Questão de ética também, direitos autorais e tal, aquela coisa toda. Eu coloquei a minha mensagem, mas esses exemplos aqui acontecem. Veja aqui, negrito, cabeçalho negrito. A fonte aqui é Arial. Isso aqui é Arial. Cabeçalho negrito, minúsculo. Eu coloquei aqui o amanhecer aqui, ó, ao lado do dia, em vermelho, que é para mostrar que, na verdade, no lugar disso aqui, ó, dia, não tinha nada, estava simplesmente amanhecer. E no lugar de noite, anoitecer ou entardecer. Não tinha dia, tá? O padrão é necessário que você põe dia ou noite. Isso é fato. Você pode até acrescentar, igual eu mostrei no exemplo anterior, dia, mais tarde, ou noite, madrugada. Mas o dia e noite devem aparecer, correto? Então, esse exemplo aqui não tinha nem dia nem noite. Simplesmente o cara amanheceu, ou beleza, anoiteceu. Totalmente fora de padrão. Nem digo que está errado. O que mais que tem nesse exemplo? Eu acho que é isso mesmo que eu queria mostrar. Esse aqui, no caso, ele nem alterou o tamanho do roteiro na página.
Aqui Jeremias aparece fazendo alongamento. Mas olha que escracho. Correto? Quem é que vai ler isso? Olha esse exemplo aqui. Esse aqui é ótimo. Times, outro exemplo em Times 10, corpo 10, fonte 10, fala centralizada, tá vendo fora do personagem, aqui ó, a fala tá no meio, o personagem tá aqui à esquerda, olha pra você ver, cabeçalho sublinhado, negrito, gente, não se usa negrito, tá? Lembrei de falar isso aqui agora, não se usa negrito, muito menos sublinhado. E vejam agora o que aconteceu. Jeremias está fazendo alongamento, só que lá em cima deve estar puxando barra, né? Olha o espaço que sobrou. Isso vai alterar significativamente o tamanho do seu filme, correto? O que deve ter acontecido aqui? Foi um exemplo real que eu transmutei aqui para um roteiro meu. Deve ter sido escrito aqui, por exemplo, pequenininho, não, tamanho real, ou sei lá o que aconteceu, aí deu 300, 400 páginas, o fulano de tal foi diminuir a fonte, trocou e diminuiu a fonte para caber na proposta que seja, lá 120 páginas, né, 130 que seja, olha o tamanho que ficou, ao espaço. Então, por aí vocês veem que a padronização da formatação é importante, sim. Aqui um scout geral do que é pedido, em cima da formatação, fonte Correia News 12, justificação 7,5 centímetros à direita, ação cabeçalho, qualquer coisa. Não precisa decorar isso aqui não. Eu coloquei isso aqui porque às vezes a pessoa não tem acesso a esse programa, se bem que o Celsius é gratuito, né, gente? O Celsius é gratuito. Mas tudo bem, às vezes a pessoa é fera no Word, ele pode tabular o Word e colocar essas referências aqui, ele trabalha no Word tranquilamente, correto? Aqui está a capa do roteiro, aqui o caminho dos fortes. Vou aproveitar aqui agora para falar sobre o título. O título inicial desse roteiro meu era Concurseiros, quando eu fiz um curso lá no online com o Hugo Moss. E falei, pô, Concurseiros fica bem, tá muito lero-lero. Imagina a Sociedade dos Poetas Mortos com títulos Os Poeteiros. Não pense maldade. Ficaria legal? Não, aí eu mudei para o Reduto dos Fortes. Falei, pô, o Reduto tá muito fechado, era uma coisa mais dinâmica. Aí esqueci, depois me veio o Caminho dos Fortes, correto? Aqui é a formatação do título. Aqui no canto de que a gente vê todos os direitos reservados, meu nome, a copyright, essa na verdade ele foi registrado em 2002, eu comecei a escrever em 2011, a capa definitiva não é essa, que é só um exemplo. Aqui o endereço seu, de sua agência, se você tiver, né? Que sorte a sua, eu não tenho ainda. Endereço e aqui o seu telefone, tranquilo? Não tem muitas delongas não. No Celtics também tem a página de capa. Você preenche a capa separadamente e depois você imprime tudo junto, correto? Uma outra coisa agora que a gente vai falar sobre dirigir o seu roteiro. As transições são muito importantes, correto? Você vai precisar disso demais. Corta para é uma transição padrão, standard, vai aparecer demais. Eu utilizo muito corta para. Eu deixo os tipos de transições que existem, são vários, a cargo do diretor, correto? Mas às vezes você tem que utilizar um certo tipo de transição para dar sentido à ideia que você está querendo passar para o público, correto? Fusão para é um tipo de transição também que ela corta lentamente de uma cena para outra. O corta para é brusco, pá, clicou, passou a tela. Fusão vai lento, né? Esfumaçando, esmaecendo a imagem e fortalecendo a outra, a nova que aparece. Maticute, um exemplo que eu
gosto de mostrar é o exemplo que eu peguei até do Hugo Moss, do Fiz o Curso. Um exemplo é quando você corta de uma aliança na vitrine de um joalheiro, parece a mesma aliança sendo colocada no dedo, na mão de uma noiva na igreja, correto? Dá para vocês visualizarem. É um recurso legal também, utilizado. Às vezes você quer passar uma ideia assim bem centralizada. Eu lembro de um exemplo no filme, não lembro qual filme que é. Parece que tinha aquelas metralhadoras que rodavam o cartucho, rodando aquela fita de cartuchos assim, e aquele círculo, né? E depois parece que aquilo vai, aquele círculo rodando assim, aquelas munições amarelas, vai esfumaçando assim, e a gente está de repente no campo de girassóis. Foi uma coisa assim bem legal, bem bolada. Eu não me lembro do filme não, mas é um exemplo a ser passado aqui para vocês. Aqui o exemplo de diálogo, né, como que aparece, por exemplo, o nome, né, o personagem, o diálogo, né, o cabeçalho, a ação. É uma coisa legal para passar aqui. Entram, apesar que acho que lá na frente eu falo disso de novo. Entram, maiúsculos, né? Quando você sai também, sempre entra e sai, passado em maiúsculos, correto? Aqui planos. POV de Jeremias. O que é POV? Point of view, ponto de vista, né? Você quer mostrar às vezes o que o personagem está vendo. Aqui nesse exemplo, Jeremias, ele está correndo como de costume, fazendo seu Cooper matinal. O carro passa e joga passa numa poça d'água e joga ali água suja. Ele vai interromper a corrida, o carro vai embora. Só que o Jeremias parou de correr, óbvio, todo mundo pararia, invocado pra caramba, e olha para trás. Quando você está correndo e olha para trás e o carro passou, o que é que você vai ver? Você vai ver a traseira do carro, correto? Sumindo a placa, tudo. Essa é a visão de Jeremias, correto? É o ponto de vista dele. Toda vez que eu uso um ponto de vista, logo após eu tenho que colocar volta à cena. Então agora o diretor vai entender, correto? Que nosso foco agora é Jeremias. Nós não estamos vendo com os olhos dele o carro distanciando, nós agora estamos vendo a Jeremias, certo? Volta a cena, agora ele está olhando a roupa dele, suja, da lama, pororô, parará. O que mais? Insert. Um exemplo legal que todo mundo vai lembrar é insertar da roda do carro, né? Daquela coisa de carruagem correndo, aí de repente a câmera pega a roda ali, um parafuso soltando e volta a cena de novo, correndo, aquela cavalaria. Aí você já sabe, pô, a roda vai soltar e vai vir uma tragédia. Isso é um exemplo também de direção e muito utilizado. Que é mais close-up e close shot, são diferentes, apesar que as pessoas confundem às vezes, mas não necessariamente vai ser tanto usado esse segundo aqui, close shot. Muita coisa fica a cargo do diretor, e você coloca e ele vai realmente cortar, vai mudar, vai colocar a técnica, a experiência dele, correto? O primeiro exemplo, close-up, mão de Marina. O que acontece? O Jeremias está lá atrás, fuçando o porta-malas do carro das meninas, e a Marina está olhando ele pelo retrovisor, mas a câmera está pegando a mão dela, debaixo do banco, caçando o celular. Poxa, cadê meu celular? Cadê meu celular? Correto? Aquilo que eu falei do objeto importante, ó. Ela está buscando o celular debaixo do banco. Isso é para o diretor, ele tem que saber que ele tem um objeto importante, correto? Isso está mostrando a mão dela. Agora, close shot. Não sei se seria dizer plano americano, não posso dizer isso, mas vocês vão entender. Na academia, o Marco Riccone, ele está saindo. Quando ele escuta atrás dele palmas, ele continua andando. A câmera pega ele da cintura para cima, mais ou menos ali, que mostra que ele está tenso, mas ele continua em frente, correto? É uma diferença. O close-up ele é bem aproximado. O segundo exemplo, ele é mais recuado. Mas é só isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.